Paz e graça. Daqui é o irmão Norman. Vamos começar com uma nova série intitulada O que ensinam sobre o dízimo. Desta vez estaremos a olhar para a posição de alguns famosos pregadores, pastores, bispos e muitos que influenciam e de que forma a igreja, no geral, no mundo moderno em que nos encontramos, ou pós-moderno, como alguns dizem, e vamos então engajar as ideias, os argumentos, porque uma coisa é tratar argumento por argumento, outra coisa é ver o vídeo de alguém famoso argumentar de várias formas e em poucos minutos apresentar muitos argumentos, e para alguns torna-se difícil perceber o que está certo e o que não está certo, e muitos são por vezes enganados ou ludibriados por causa da fama que têm estes famosos, alguns deles muito respeitados naturalmente porque têm uma boa reputação, mas a palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então a questão não é quem falou, a questão é se aquilo que se falou é verdade, se aquilo que se ensinou confere com os ensinamentos de Cristo, ou se é nada mais do que um erro, do que uma manipulação, do que uma mentira, enfim. Então eu quero que desde já entendamos que não se trata de uma série de ataques pessoais a estas pessoas. Tenho a certeza que através das suas vidas ou dos seus sermões, talvez você que está a assistir este vídeo já foi tocado, já foi sensibilizado, Deus já falou ao teu coração, mas não é este o caso que está em jogo. É essencialmente analisar o modo como se tem argumentado a favor do dízimo ou contra ela, e vamos então ver isso de forma bíblica. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, acho que 17, vai nos falar dos bereanos, que estes crentes, ao contrário de outros, não recebiam os ensinamentos de Paulo sem examinar as Escrituras, sem fazer jus aos factos. Não basta que a pessoa venha e diga: eu sou apóstolo, eu sou X de X, eu sou o grande pastor X. É preciso examinarmos as Escrituras, compararmos e tirarmos então as ilações e vermos onde está a verdade e onde não está a verdade. Então vamos começar hoje por ver a visão do famoso pastor Hernanes Dias Lopes. E vamos pôr aqui um clipe onde ele vai apresentar de forma muito resumida a sua visão sobre o dízimo, que ele na verdade tem um livro que fala sobre o assunto, e depois também veremos uma parte do vídeo de Augustus Nicodemos, que também é outro pastor ou reverendo muito famoso, não somente no Brasil como no mundo. E nós aqui em Angola, na verdade, também temos sido influenciados, e muitos jovens, através de livros, através dos vídeos, pela internet, têm acesso ao material que vem destes teólogos, destes líderes no seio do cristianismo. E o que nós vamos logo ver é que haverá uma contradição entre a posição de Hernanes Dias Lopes e a posição de Augustus Nicodemos. Então vamos lá aos vídeos.
Há muitos pregadores contemporâneos afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã, dizendo que o dízimo era uma prática apenas judaica, para a antiga dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico, o sustento do templo, dos levitas, mas que agora não tem mais aplicação para a igreja cristã. A pergunta é: esses pregadores estão calçados pela verdade? Eles têm amparo nas Escrituras para fazer tal afirmativa? E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. O dízimo é uma instituição divina e não humana. O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Está presente na lei. E também está presente no tempo da graça. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. É um princípio de Deus. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o que deva governar a contribuição cristã no Novo Testamento e na igreja cristã hoje é o que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. Atenção! Esta afirmação é muito importante, de que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. E lembrem-se que o próprio pastor está a fazer esta afirmação, porque nós, mais adiante, vamos analisar contextualmente todos estes argumentos que até aqui ele está a apresentar. Continuemos então. Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia, entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. E quando se trata de uma oferta específica, para uma finalidade específica, de fato, cada um deva contribuir segundo tiver proposto no coração. De novo, prestem atenção a esta afirmação, das várias que, na verdade, já se fez. É que aqui o pastor está a ensinar que quando se trata de oferta, de facto, deve-se oferecer de acordo à proposta do nosso coração. E ele vai fazer um contraste, então, com o dízimo, né? Que o dízimo já não é o caso, não se trata de oferecer de acordo à proposta do coração. Ou seja, há uma diferença de categoria. O dízimo não é voluntário, mas a oferta é voluntária, de acordo ao pastor Hernandes. Com alegria. Não é o caso do dízimo. O dízimo é um mandamento de Deus, é uma ordenança divina. A palavra dízimo já significa 10%. Ok. Até aqui, pelo menos, já temos uma ideia dos argumentos que estão a ser apresentados ou são apresentados pelo pastor Hernandes Dias. Mas vejam a situação. Ele começa por dizer que há muitos pregadores, vamos lá repetir, que é o sustento do sacerdócio judaico legítima para a igreja cristã, afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã, dizendo que o dízimo era uma prática apenas
judaica, para a antiga dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico, o sustento do templo, dos levitas, mas que agora não tem mais aplicação para a igreja cristã. Ok. Aqui, em poucas palavras, ele está a dizer que existem muitos por aí que têm ensinado que o dízimo é um mandamento ultrapassado, é do Velho Testamento e que não se encontra, não tem respaldo no Novo Testamento, ok? E ele vai prosseguir para dizer que essas pessoas que ensinam tal coisa não têm a palavra de Deus como suporte, ou seja, são invenções, são talvez ao extremo heresias, né? Pergunta é, Ele vai dizer, esses pregadores estão calçados pela verdade? Eles têm amparo nas Escrituras para fazer tal afirmativa? E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. ok? Agora vejamos a posição de Augusto Nicodemos, que é outro, pelo menos da mesma dimensão de influência e de autoridade no meio evangélico, a ser exatamente uma destas pessoas que tem um posicionamento diferente ao do Hernanes Dias Lopes. Alguém que vai dizer que o dízimo não se encontra como um mandamento no Novo Testamento. Então, quero que escutem o vídeo e não fiquem só com a minha opinião e vejam de forma clara a contradição. Essa doutrina no Novo Testamento, ela se aplica ou não? Como funciona? Certo. Antes de responder, vocês dão dízimo aqui ou não? Então vou responder de acordo com para não... Não, tô brincando. Eu sou dizimista e ensino na minha igreja a prática do dízimo, mas eu não coloco como sendo uma lei. No Antigo Testamento fazia parte da lei cerimonial, o israelita ele tinha que dar o dízimo, e havia diversas formas em que ele tinha que fazer isso, fazia parte. Ok? Só até aqui já está claro que Augusto Nicodemos não vê o dízimo como um mandamento no Novo Testamento. Ou seja, o estudo do Augusto Nicodemos, a interpretação de Augusto Nicodemos, a análise do que ele faz das Escrituras, lhe mostram que no Novo Testamento não há o mandamento do dízimo, que era uma situação própria do Velho Testamento. A questão é, quem é que tem a razão? Augusto Nicodemos ou Hernanes Dias? Para Hernanes Dias, ele vai dizer que as pessoas que pensam diferente, ou as pessoas que defendem o posicionamento de Augusto Nicodemos, estão errados, que defendem algo sem nenhuma base bíblica, sem nenhum suporte bíblico, até porque ele vai continuar e vai dizer que ele encontra o dízimo na lei, nos livros proféticos, nos livros poéticos, nos livros históricos, nos evangelhos. Mas a questão é por que é que alguém também tão versado e tão famoso como Augusto Nicodemos não encontra estes mandamentos no Novo Testamento? Será que o Novo Testamento que Augusto Nicodemos lê é diferente do Novo Testamento que Hernanes Dias lê? Será que os evangelhos que Hernanes Dias lê são diferentes dos evangelhos que Augusto Nicodemos lê? Vamos continuar. Da lei que Deus havia dado a Moisés. No Novo Testamento, você não encontra nenhuma orientação para que os cristãos deem o dízimo. Atenção, aí temos uma afirmação. No Novo Testamento não encontramos nenhuma lei para que os cristãos deem o dízimo. Eu estou a apresentar o vídeo de Augusto Nicodemos não para dizer que eu concordo com todo o posicionamento que ele vai apresentar aqui neste vídeo. Na verdade,
se Deus nos permitir, o próximo vídeo, nesta edição sobre o que ensinam sobre o dízimo, estaremos mesmo a analisar este vídeo, né? Mas estamos a pegar os pontos que achamos relevantes para tratar da posição do Hernandes Dias e só então, posteriormente, vamos também tratar da posição do próprio Augusto Nicodemos. Lá continuamos. Não é que o Novo Testamento não fala de dízimo. Jesus uma vez disse aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo, mas ele estava falando para os fariseus que estavam debaixo da lei de Moisés. Ok? Já estamos aqui a ver outra situação. Quando o pastor Hernandes vai dizer que ele encontra o dízimo nos evangelhos, a referência que ele cita é esta que Augusto Nicodemos está aqui a apontar, que Jesus falou, referenciou o dízimo quando estava a tratar com os fariseus. E o mais interessante é que, do mesmo jeito que o Hernandes Dias fala que é preciso interpretar com contexto, o Augusto Nicodemos já dá o contexto desta conversa que Jesus Cristo estava a ter com os fariseus. Lá vamos ouvir. Não tem a orientação de Jesus para os seus discípulos a respeito disso. Dar o dízimo, mas ele estava falando para os fariseus que estavam debaixo da lei de Moisés. Okay. Não tem a orientação de Jesus para os seus discípulos a respeito disso. Atenção! Jesus estava a falar com os fariseus que estavam debaixo da lei. Não tem nenhuma orientação para os discípulos. Isto é que é o contexto. O mesmo contexto que Hernandes Dias cobra quando vai falar de 2 Coríntios 9 sobre cada um contribuir conforme o seu próprio coração. É o mesmo contexto que ele falha de aplicar quando ele analisa os outros versículos nos Evangelhos ou no Novo Testamento, que há alguma alusão ao dízimo. E por que há então essa discrepância? Por que em um momento ele aplica o contexto do jeito correto e em outro momento ele tira o contexto? Não faz jus ao contexto, não analisa o contexto. É preciso perceber essas discrepâncias, essa aplicação diferenciada de parâmetros de interpretação bíblica, dos tais princípios hermenêuticos ou exegéticos, como dizem os teólogos. Lá vamos. E lá na carta aos Hebreus, quando fala de que Abrão deu o dízimo em Melquisedeque, estava se referindo a um episódio lá no Antigo Testamento. De novo, o outro versículo que se encontram nesses livros que nós chamamos Novo Testamento, que também é tipicamente citado pelos defensores do dízimo como sendo um versículo que ensina o dízimo na igreja cristã, mas não. De forma muito simples, temos aqui o Augusto Nicodemos a dar uma explicação naturalmente favorável, pelo menos até esse ponto, onde ele deixa claro que não se trata de um versículo que venha prescrever. Na verdade, é um versículo descritivo, está a descrever uma situação do Velho Testamento. Nós não podemos pegar numa descrição do Velho Testamento e tornar aquilo um mandamento no Novo Testamento. Não. Então, é isso que os defensores do dízimo que se apegam e que usam ou abraçam a posição de Hernandes Dias fazem, ou seja, é uma autêntica quebra, a violação do contexto. O mesmo contexto que ele diz, que ele acusa os outros de não obedecer. Então, você que está a ver este vídeo, espero que analises isto com muita calma e faças a comparação bíblica, texto por texto, contexto a contexto. O que o Novo Testamento ensina, porém, é pior do que o dízimo. Porque começa dizendo que o cristão, ele não tem nada que lhe pertença,
tudo é de Deus? Eu acho que é a partir deste ponto que para o vídeo atual não tem relevância, porque nós vamos rebater também esta posição que, a partir deste ponto, Augusto Nicodemos tenta introduzir, e acreditamos que acaba criando uma confusão na mente dos incautos. Mas queremos que fiquemos somente com essa parte da comparação das posições. Né? Está claro que Hernanes Dias defende uma posição e Augusto Nicodemos defende outra. Hernanes Dias diz que ele é que tem a verdade a seu favor, e que as pessoas que pensam diferente dele não têm essa verdade. E então nós vamos agora entrar na nossa exposição, onde veremos argumento por argumento a posição de Hernanes Dias. Ok, então nós temos aqui praticamente os seguintes argumentos que foram expostos no vídeo de Hernanes Dias. O primeiro é que o dízimo é uma instituição, mandamento, lei divina e não humana. O segundo argumento é que é uma prática presente antes da lei, presente na lei e também está presente no tempo da graça. A outra é que a prática do dízimo se encontra nos livros da lei, nos livros históricos, poéticos, proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. E que contribuir segundo o coração é sobre oferta e não sobre o dízimo. E ele aí vai enfatizar que as pessoas que usam esse versículo de 2 Coríntios, do capítulo 9 de 2 Coríntios, que cada um deve contribuir segundo o seu coração, erram, e ele vai dizer que não, que a oferta sim deve ser dada voluntariamente, mas o dízimo não. E nós posteriormente vamos também rebater este ponto. O dízimo, o outro argumento é que o dízimo é um sinal da nossa dependência e fidelidade a Deus. Ok? E se o dízimo é sinal de fidelidade a Deus, não dar o dízimo é sinal de infidelidade a Deus. O outro é que o dízimo não é voluntário, ao contrário da oferta, o dízimo é dívida. Aqui temos um typo. E ele vai citar Malaquias 3:10, que nós também veremos mais adiante. E vai também dizer que Jesus ensina sobre o dízimo em Mateus 23:23. E isto também nós vamos brevemente abordar. Na verdade, alguns dos pontos que estão aqui nós já tratamos na série que começamos, que na verdade ainda não terminamos, mas onde só abordamos ou respondemos cada argumento, ou pelo menos os argumentos principais dos dizimistas. E nós vamos ter, abaixo mesmo deste vídeo, vamos ter os links que podem ajudar ou facilitar-vos, quem estiver interessado, a ir analisar argumento por argumento. Temos os vídeos a tratar muitos dos argumentos que são usados a favor do dízimo. Ok. Então, vamos olhar para o primeiro argumento, é que o dízimo é uma instituição, um mandamento, lei divina e não humana. A questão é, será que o dízimo é a única instituição e o único mandamento e a única lei divina e não humana que nós encontramos na Bíblia, seja no Velho Testamento como no Novo? É claro que não. Veja, por exemplo, em Gênesis 4 nós vamos encontrar o caso de Abel e Caim, que foram oferecer sacrifícios de animais num altar. Ora, isto foi uma instituição divina. Não precisamos entrar em muitos detalhes. Está claro que aquilo que Abel e Caim foram fazer era uma instituição divina, porque Deus estava no negócio. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim.
Então Deus esperava uma oferta. E estes que levaram a oferta sabiam, tinham um trato com Deus relativamente à apresentação desta oferta. Então é preciso ver isso. Mas hoje, no momento em que estamos a falar, será que Hernanes Dias oferece sacrifícios de animais em altares? Não acredito. Em Gênesis 17 nós encontramos a aliança da circuncisão que Deus fez com Abraão. Também é uma instituição divina, também é uma lei, também é um mandamento divino. Mas será que no Novo Testamento perdura, ainda estamos debaixo da lei da circuncisão? Na perspectiva física como ela foi em Gênesis 17? É claro que não. Então, dizer que o dízimo é uma instituição, um mandamento, uma lei divina e não humana, não diz nada quando nós percebemos a linguagem bíblica, quando nós harmonizamos a visão do Velho Testamento e a visão do Novo Testamento. Existem leis, existem instituições, mandamentos e leis divinas e não humanas no Velho Testamento que não encontram mais respaldo no Novo Testamento, ou seja, que foram cumpridos, que foram ultrapassados, na verdade, no Novo Testamento. E também existem aquelas que, apesar de terem sido naturalmente apresentadas no Velho Testamento, ainda encontram também o respaldo no Novo Testamento. E é ali onde entra a diferença entre as leis cerimoniais e as leis morais, não é? Essas são leis cerimoniais, fazem parte de práticas de culto, de adoração e etc. Já no Novo Testamento as coisas mudam, já não é essa a mesma perspectiva. Ganha uma perspectiva espiritual e não física. Continuemos. Nós encontramos relativamente a sacrifícios de animais em Hebreus 10, 11 e 14. Vamos ler, eu vou tentar correr aqui porque já o tempo está a fugir de nós. Mas em Hebreus 10, 11 e 14, nós vamos ler assim: E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, atenção, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escarbelo de seus pés, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ora, aqui há um único sacrifício, há uma única oblação, e é desta que nós estamos fundamentados, que é o sacrifício de Jesus. Não são os dízimos que, de acordo a Hernanes Dias e a outros que apregoam, devem ser dados sempre no final de cada mês. Não tem nenhum efeito sobre os teus pecados. Veja que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados. Um único. O dízimo não afeta os teus pecados. Não lava os teus pecados, não muda a tua consciência, não tem efeito nenhum que tenha interesse na dimensão espiritual. Simplesmente não tem. Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício. E aqui vai dizer, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se nós estamos a ser santificados, nós estamos a ser aperfeiçoados para sempre por essa uma única oblação, que foi o sacrifício de Cristo. Não foi o dízimo de Cristo. Não é, e naturalmente que não vai ser o nosso dízimo. Então, essa coisa de sacrifício de animais passou e está ultrapassada pelo sacrifício de Cristo. Em Gálatas 5, de 1 a 9, vamos ler sobre a circuncisão. Cristo
também nos libertou da circuncisão. E nós estamos livres, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ora, se lá em Gênesis 17, a aliança da circuncisão não era um jugo de escravidão, no Velho Testamento, no Novo Testamento a coisa é outra. O apóstolo Paulo está a dizer que eu vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, aquilo que nós chamamos de mandamento divino, de lei divina, etc., do jeito que o pastor Hernanes Dias está a falar, no Novo Testamento está ultrapassado. Não é que já não é uma alusão a um mandamento divino, mas é que foi ultrapassado. Por quê? Pelo advento da crucificação de Cristo, do seu sangue derramado na cruz. Então, Cristo de nada nos aproveita se nós voltarmos à circuncisão, se nós voltarmos às leis cerimoniais, se nós voltarmos aos dízimos, às guardas de sábado, Cristo de nada vos aproveitará. E eu espero que, para você que está a assistir, possas fazer esse estudo com calma, leia estes versículos e nós vamos tentar acelerar um pouco aqui. O outro ponto é que a prática do dízimo se encontra nos livros da lei, nos livros históricos, poéticos, proféticos, nos evangelhos e nas epístolas. Na verdade, quando nós falamos lá, quando nós mostramos o vídeo de Augusto Nicodemos, a explicação de Augusto Nicodemos é um bom resumo. Ele vai dizer muito claramente que Cristo falou com os fariseus, os escribas, e esses ainda estavam na lei, e o contexto é relativo à lei, não relativo à graça. E depois a alusão a Hebreus 7, 8, 9, enfim, a falar sobre Melquisedeque, também se trata nada mais do que uma alusão ao Velho Testamento e não é um mandamento, não é uma prescrição para o Novo Testamento. O que acontece, o relato sobre o dízimo, a citação sobre o dízimo em Hebreus, é nada mais, nada menos do que uma descrição. Então, o versículo que mais se usa, pelo menos que o próprio Hernanes vai apresentar, é Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ok, nos argumentos que ele vai apresentar, ele vai dizer assim: toda a gente que diz que o dízimo é ultrapassado, por que não diz que o juízo, a misericórdia e a fé também devem ser ultrapassados, visto que estão no mesmo versículo? Em primeiro lugar, Cristo está a falar com fariseus e não com os seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. Em segundo lugar, os fariseus e o tempo em que Cristo trata esse assunto é ainda na dispensação da lei. Então, Cristo tinha que tratar com eles de acordo à dispensação em que se encontravam. É na lei que se davam os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Okay? Já o juízo e a misericórdia e a fé são leis morais, não são leis cerimoniais, como o dízimo. E do mesmo jeito que o pastor Hernanes vai dizer que se nós tiramos daqui o dízimo, devíamos também necessariamente tirar o juízo, a misericórdia e a fé. A questão é, será que eles têm ensinado para trazerem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho? Será? Aqui está a falar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, não está a dizer o dízimo do salário mensal. Por que é que também não se ensina assim? Por que é que ele acha que pode requerer dos que tiram o dízimo no Novo Testamento
o juízo e a misericórdia e a fé, que também ele diz que devem ser retirados, porque é que ele então não dá o exemplo e volta à integridade deste versículo e começa a pedir somente o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e daquilo que é produto agrícola? Porque é assim que se entregava o dízimo no Velho Testamento. O dízimo no Velho Testamento não era dinheiro. Eram produtos agrícolas e somente isso. Por isso é que temos aqui a hortelã, o endro e o cominho. Então já temos de novo aquela situação de termos um peso e duas medidas. E só para vermos que Cristo, quando tratou deste assunto, era uma situação do Velho Testamento, podemos ler Lucas 2, 21 a 24. Podemos ler também Marcos 1, 40 a 44. No primeiro, estamos a ver que quando Cristo nasce, ele tem que ir, ele ao 8º dia vai ser circuncidado segundo a lei e tem que passar pelos rituais de purificação segundo a lei. E tudo isso é para dizer o quê? Que tratava-se ainda da lei. E ainda temos o caso de Cristo quando ele cura o leproso. Ele diz para ir tomar banho. E vamos lá ler isso, que é para não... E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou. Ou seja, estamos diante da lei. Isto não adianta gastarmos muito tempo aqui, é uma questão das pessoas interessadas lerem com calma. Hebreus 7, já falamos sobre Melquisedeque, sobre Abraão dar o dízimo, e já explicamos que isso, no final do dia, é nada mais do que uma descrição e não propriamente uma prescrição, não é lei. O autor de Hebreus estava a descrever uma situação do Velho Testamento para mostrar que a nova dispensação é superior ao Velho Testamento. Então, é totalmente contraditório usar esse versículo, estes versos aqui para apoiar o dízimo, porque através mesmo destes versículos devemos entender que as coisas do Novo Testamento são superiores às coisas do Velho Testamento. É exatamente a mensagem contrária. Todo o livro de Hebreus, na verdade, se lerem com calma, contradiz qualquer tentativa de voltarmos às leis cerimoniais. Ela vem contrariar aquilo tudo e vai dizer assim: Cristo é superior. Superior a Levi, superior a Moisés, superior a tudo do passado, superior a Abraão. É Cristo superior. Então, o Novo Testamento, a nova aliança, a graça é superior. Essa que é a mensagem. Não é que devemos voltar a dar os dízimos. Para quê? Se foi ultrapassado. Se não tem nenhum efeito, se não purifica, não afeta a nossa consciência. Não afeta a nossa vida diante de Deus. Porque nós não fomos purificados pelo dízimo, mas purificados somos pelo sangue de Jesus. Ele vai dizer depois que o dízimo é um sinal da nossa dependência e fidelidade a Deus. Interessante. Vamos lá ver Salmos 12, 1. Ele vai dizer: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmos 101, 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Será que andar no caminho reto é dar o dízimo? Será que são sinônimos? Porque a ideia dos fiéis, na visão do Hernandes Dias, é que os fiéis são os dizimistas e os infiéis são os não dizimistas, porque nós mostramos a nossa fidelidade a Deus de acordo a nossa regularidade, a nossa fidelidade nos dízimos. Mas a verdade bíblica não apoia muito bem essa ideia, não. Efésios 1:1:
Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo, somos fiéis em Cristo. Quando abraçamos Cristo de todo o coração é que nos tornamos fiéis. Não, ele não diz que aos dizimistas fiéis, não, ele diz que e fiéis em Cristo. Por que fiéis em Cristo e não fiéis em dízimo? Pensa você que está a ler, a assistir. Ele vai dizer depois em 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Por que ele não pôs no dízimo aqui? Por que ele não pôs na guarda do sábado aqui? Mas seu exemplo dos fiéis na palavra, na doutrina, no trato, no jeito como tratamos o outro, no amor, no jeito como amamos os irmãos, no espírito, na fé, na pureza. Veja as coisas que Paulo está a enfatizar. Se para Paulo a fidelidade tivesse alguma coisa a ver com o dízimo, nesse grupo de palavras também teríamos aqui o dízimo. Ele diria: mas seu exemplo dos fiéis no dízimo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Enfim, em Apocalipse 17:14, vamos ver que estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Os que estão com Cristo, estes sim é que vencerão. Ele não está a dizer os que dão o dízimo, os que estão com Cristo. E como é que nós temos acesso a Cristo? Pela fé, não pelos dízimos, não pelo sábado, não por qualquer coisa que nós fazemos com as nossas mãos, com o nosso salário, etc. Não, pela fé em Cristo. Vamos continuar. Em Tito 2, 9 a 14, também temos um versículo que vai nos dizer, vai nos passar uma ideia de como é que nós somos salvos e quais são os princípios do Novo Testamento. Ele vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, veja o ensino do Novo Testamento, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Ele não está a dizer que ensinando-nos a dar o dízimo fielmente. Não, ele está a dizer que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. As boas obras são o quê? São exatamente essas, de renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Quando nós renunciamos à impiedade, nos tornamos piedosos, temos piedade, temos compaixão, temos amor, tratamos com justiça. E as concupiscências mundanas, não nos damos a devassidão, a depravação, não abraçamos as coisas perversas do mundo. Aqui não tem nenhuma coisa relativamente ao dízimo. Mas onde então é que estes pregadores famosos, e não só, têm tirado essas doutrinas e a pôr jugo sobre o povo de Deus? Ele depois vai dizer que o dízimo não é voluntário, ao contrário da oferta. O dízimo é dívida. Será que a oferta não era mandamento? Será que a oferta no Velho Testamento, ou mesmo lá em Malaquias 3:10, que ele cita, a oferta é voluntária? Olha, Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vejam o contexto, Deus está a falar com Jacó, Deus não está a falar com nenhuma nação gentia. Esse é o contexto do Velho Testamento. No versículo 7 de Malaquias 3,
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Que estatuto? A lei. Por que o pastor Hernanes Dias fala sobre contexto no que diz respeito a 2 Coríntios 9, mas usa Malaquias 3:10 fora do contexto? Por que ele faz isso? Será que ele não sabe que o contexto aqui é na lei? Ele vai citar algo da lei, vai tirar o contexto da lei e vai aplicar aquilo no contexto da graça? Como? Por quê? Se ele é tão cuidadoso ao ponto de analisar 2 Coríntios 9 com tanta calma e conseguir decifrar que aí trata-se de oferta, que existe um contexto. Então, por que ele faz isso com aquele versículo e não aplica a mesma lei em Malaquias 3? É preciso nos perguntarmos isso. Estamos aqui de novo a apontar um peso, uma balança e 2 pesos. Roubará o homem a Deus? Verso 8. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. E olha para a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Ora, roubar alguém é tirar aquilo que lhe pertence. Então, do mesmo jeito que o pastor Hernanes e aqueles que defendem a posição dele dizem que os dízimos são de Deus, pertencem a Deus e que não podemos mexer no dízimo e tudo mais, aqui está pôr o dízimo e a oferta no mesmo bloco, na mesma circunstância, ou seja, também lhe roubavam nas ofertas. Querendo dizer que tanto o dízimo como a oferta no Velho Testamento eram mandamentos. Então, é preciso ver isso. Então, não colhe a ideia de que aí em 2 Coríntios 9 está a falar de oferta, e quando se trata de oferta você pode dar de acordo com o teu coração. Ele faz essa afirmação que a oferta se pode dar de acordo com o teu coração, enquanto ele mantém a ideia de que o dízimo, de acordo a Malaquias, é um roubo quando nós damos. Por que ele também não usa o ensino mesmo lá de Malaquias de que também a oferta é um roubo? É contraditório, sejamos honestos, é contraditório, é desonesto apresentar isso. No mínimo, é uma ignorância especial, mas no mais básico mesmo é desonestidade. Então toda a lei cerimonial desaparece com o desaparecimento do sistema sacerdotal que administrava as devidas cerimônias. Isso nós encontramos em Hebreus 8, 6, 10. Abel e Caim ofereciam holocaustos, mas hoje tal prática já está ultrapassada pelo sacrifício de Jesus. Caim cometeu homicídio e foi amaldiçoado. Hoje o homicídio continua sendo um grave pecado aos olhos de Deus. Eu falo isso que é para analisarem o caso de Mateus 23, 23, quando ele diz porque é que aqueles que refutam o dízimo no Novo Testamento não refutam também a fé, a justiça e etc, etc. A fé, a justiça e tudo aquilo que está no campo moral permanece, não se trata de uma lei cerimonial. Isso são coisas muito básicas que pregadores tão sofisticados, cheios de tanto livro, tanta Bíblia, tantos estudos, sabem perfeitamente. Então, vamos já muito rapidamente fazer uma corrida na história da igreja, né? Porque o pastor Hernanes Dias começa a dizer que aqueles que não defendem o dízimo no Novo Testamento estão errados e não encontram respaldo bíblico. Ireneus, que era um cristão da igreja primitiva, estamos aqui a falar do período de 150 a 200 anos depois de Cristo. Vejam o que ele escreve. Você não deve cometer adultério. Ele está a fazer um contraste entre o Velho Testamento e o Novo. E ele vai dizer que no Velho Testamento encontramos o seguinte:
que você não deve cometer adultério, mas Cristo vai dizer, proibir até mesmo a concupiscência, e em vez daquela que diz assim, você não deve matar, ele proibiu a ira, e em vez da lei ordenar a doação dos dízimos, atenção, compartilhar todas as nossas posses com os pobres, e não amar só nossos vizinhos, mas até nossos inimigos. Vejam a diferença entre o Velho Testamento e o Novo, entre a lei e a graça. Aqui Ireneus está a nos dizer que, ao invés da lei ordenar a doação dos dízimos, no Novo Testamento é compartilhar todas as nossas posses. Ora, será que Ireneus estava errado e Hernanes do século XXI é quem está certo? Será que o evangelho que chegou até Hernanes Dias e outros, e nós todos desse tempo, não vieram destes que vieram antes de nós? Então, se nós estamos a dizer que eles estavam errados em doutrinas tão especiais como a fidelidade a Deus, então como é que nós podemos ter certeza que estamos a pregar um evangelho verdadeiro quando recebemos um evangelho de pessoas mentirosas ou equivocadas? Não. Eu sou da opinião que Irineu está certo e que o pastor Hernanes Dias está errado. Mas não para só nele. Temos também o Justino, o mártir, e ele vai dizer assim, relativamente às práticas da igreja, isso também no ano 150 depois de Cristo. E os ricos entre nós ajudam os necessitados. Quando nossa oração termina, pão, vinho e água são trazidos e o presidente oferece da mesma forma orações e ações de graça, de acordo com a sua habilidade, e o povo concorda, dizendo amém. E há uma distribuição para cada um, e uma participação daquilo sobre o qual os agradecimentos foram dados, e para aqueles que estão ausentes, uma porção é enviada pelos diáconos. E aqueles que estão bem para fazer e dispostos, dão o que cada um acha adequado. Estão a ver aqui, 2 Coríntios 9, cada um contribua de acordo, propor o seu coração de acordo às suas possibilidades. Está aqui. Tertuliano, 150 ano 150 a 220 depois de Cristo, ele vai dizer assim: nossos presidentes, esse termo presidente são os anciãos, nossos presidentes são anciãos de valor comprovado. Atenção, homens que alcançaram essa honra não por um preço, mas por caráter. Não pelo dízimo, mas por caráter. Todo homem traz moedas modestas, uma vez por mês, ou sempre que desejar. E somente se estiver disposto e pronto. Isso é dízimo? Não. É uma oferta voluntária. Você pode chamá-los de fundos de confiança da piedade. Eles são gastos no apoio e enterro dos pobres. Será que é isso que acontece na igreja de Hernanes Dias? Não. Na igreja de Hernanes Dias não é voluntário. Existe aí o dízimo, que é uma lei, que é um mandamento. Se você não der, você está a roubar. Isso está a dizer o pastor Hernanes Dias e muitos que seguem a mesma visão que ele. Então vamos ver um elemento que geralmente fica de fora quando se trata do dízimo. Se você acompanhar os discursos dos que apoiam a doutrina do dízimo, você poderá pensar que essa doutrina foi praticada na igreja primitiva. E já agora eu só fui citando estes cristãos, e que nem são todos, porque existe um grupão de citações ainda, para mostrar que a igreja primitiva não praticava o dízimo, não fazia parte das práticas da igreja primitiva o dízimo, não é? Então, quando é que o dízimo surgiu na igreja? Aqui vamos encontrar na Enciclopédia Católica que no princípio a provisão era dada por apoio espontâneo dos fiéis, tal como nós vimos aqui nas citações de Justino e
e Tertuliano, etc. Entretanto, no decorrer do tempo, na medida em que a igreja expandia e várias instituições surgiram, atenção, essa de que no decorrer do tempo, na medida em que a igreja expandia e várias instituições surgiram, está a dizer na medida em que a igreja foi institucionalizada no ano 313, quando Constantino aparentemente se converteu e fez do cristianismo a religião do império. É isso que ele está a dizer. Aí então os bispos começaram a ganhar aquele gosto pela autoridade, se organizaram e criaram essa instituição eclesiástica onde temos uma estrutura de pirâmide e temos um topo e temos a base. E estes bispos se olham como sendo então os sacerdotes do Velho Testamento e os levitas do Velho Testamento. É por isso mesmo que eles pedem o dízimo do Velho Testamento. Então ele vai dizer que, na medida em que a igreja expandia e várias instituições surgiram, se tornou necessário criar leis que garantissem o apoio necessário e permanente ao clero. Se tornou necessário criar leis. Criaram essas leis por orientação divina. O pastor Hernandes Dias disse que o dízimo é divino, é lei divina, é mandamento de Deus e tal. Aqui está a dizer que se tornou necessário criar leis. Quem criou isso? Não foi Deus, foram homens. O pagamento de dízimos continua, foi adotado a partir da velha lei, quer dizer que foi adaptado. Estavam à procura de dinheiro, olharam para o Velho Testamento e acharam, ok, vamos pegar nessa ideia do Velho Testamento e vamos ordenar o Novo Testamento. Foi isso que aconteceu. Veja, o pagamento de dízimos foi adotado a partir da velha lei e os antigos escritores falam dele como uma ordenação divina e uma obrigação da consciência. Está a ver? É esta mentira, essa adaptação que tem sido passada. Algo inventado por homens que passou a ser lei nas igrejas. Então ele vai dizer, a mais antiga legislação sobre o assunto, atenção, vejam o ano, parece estar contida nas cartas dos bispos reunidos em Tours, em França, em 567 depois de Cristo, e no cânon do Concílio de Macon em 585. Vejam só estes períodos. Só a partir de 567 a 585 é que a igreja institucionalizada, a igreja católica do Ocidente, passou a cobrar dízimos e tornou isso um mandamento. E é este o mesmo dízimo, é esta mesma filosofia, esta mesma mentalidade, esta mesma roubalheira que Hernandes Dias está a apoiar. É essa mentalidade que ele está a passar aos seus fiéis e a todos que seguem aos seus sermões e aos seus estudos. Claro que alguns deles, naturalmente, que podem estar a abençoar muitas pessoas, mas o nosso ponto aqui é que a verdade histórica, a verdade da história da igreja, a verdade bíblica não nos ensina o dízimo no Novo Testamento, não. Por isso nós citamos aí cristãos que vão muito antes de 567. E estes cristãos, como nós lemos, não davam dízimo, não ensinavam dízimo, na igreja não existia essa lei. Então podemos também ver a opinião de outros teólogos, né? Vejamos o que é que Martinho Lutero em 525 disse. Mas os mandamentos de Moisés que não são implantadas no homem por natureza, estes mandamentos morais, os gentios não guardam, nem mesmo são concernentes aos gentios, como por exemplo o dízimo. Bem, você pode achar que Hernandes Dias está mais correto do que Martinho Lutero, mas neste ponto eu não acredito. Neste ponto, Martinho Lutero fez uma leitura mais fiel às Escrituras do que Hernandes Dias.
E não estou a falar isso para encorajar você que está a assistir aí atrás dos ensinamentos de Martinho Lutero, porque com alguma pretensão de que sejam perfeitos. Nada disso. Eu acho que há muitos erros também nos ensinos de Martinho Lutero. Mas neste ponto temos uma verdade e é preciso aceitar. John Wesley vai dizer que de tudo que podes dar, ou em outras palavras, de tudo, dê tudo a Deus. Não te limites como se um judeu nesta ou naquela proporção. Dízimo. Mas sim como cristão. Está a fazer a diferença entre o judeu e o cristão. E está a dizer que o judeu se limitava a uma porção, a uma proporção. Que proporção? 10%. Dê a Deus não a 10ª parte, não a 1/3 parte, não a metade, mas tudo que pertence a Deus. Seja isso mais ou menos. Pela devoção completa do teu ser, da tua casa, a casa da fé e da humanidade, de tal maneira que possas vir a dar um bom testemunho da tua mordomia, quando não puderes mais ser mordomo. Atenção, tudo que nós temos como cristãos, recebemos de Deus e pertence a Deus. Dizer que 10% é de Deus é total contradição, é total erro. O cristão tem que ter a mentalidade que tudo que tem pertence a Deus. Nós não podemos ensinar que 10% do que eu ganho pertence a Deus. 100% do que eu ganho, 100% do que eu sou, 100% do que eu tenho pertence a Deus. Essa é a visão do Novo Testamento. Qualquer mudança a isso, qualquer pretensão de voltar aos 10% em nome de fidelidades e em nome de consciência pura, etc. Tudo isso é nada mais do que voltar ao judaísmo, é judaizante, é voltar à circuncisão, é a cair da graça. Charles Spurgeon, que também é um outro famoso, ele vai dizer assim: porém vocês não estão debaixo de um sistema semelhante àquele a que os judeus eram obrigados a dar dízimos aos sacerdotes. Se houve tal mandamento no Evangelho, teria destruído a beleza da oferta espontânea e eliminaria o desabrochar do fruto da vossa liberdade. Lembrem-se de Gálatas, quando o Paulo vai falar sobre a circuncisão, e vai dizer que vocês não podem abrir mão da vossa liberdade em Cristo, indo se circuncidar e tudo mais. Esqueçam isso. Se vocês fazerem isso, de nada vos ganha, não há nenhum benefício para vocês o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Não existe lei que me diga o que eu devo dar ao meu pai no seu aniversário. É senso comum. Não há uma lei escrita em algum livro para decidir qual presente um marido deve dar à sua esposa. Nem mesmo que gesto de afeição nós devamos fazer para com as pessoas que amamos. Não. A oferta deve ser livre, caso contrário, perde toda a sua doçura. Charles Spurgeon, ele não está a ensinar dízimo aqui. Ele está por fora qualquer ideia de voltar a um sistema semelhante àquele a que os judeus eram obrigados a dar dízimos aos sacerdotes. Agora vai você, diz que Spurgeon estava equivocado e que o Hernanes Dias é que está certo. Eu não acredito. Russell Shedd, que também foi um missionário, um professor da palavra e muito conhecido mesmo no Brasil, ele vai dizer que o que damos deve ser com alegria e não por obrigação legalista. Há uma lei que diz que 10% é um roubo. Em Malaquias 3:10, não. Ele está a dizer o que damos deve ser com alegria e não por obrigação legalista. Voluntário, dê de acordo o teu coração e as tuas possibilidades, dê para as pessoas que Deus te toca no coração para ajudar, ajuda os pobres, necessitados, ajuda, apoia naquelas pessoas que te ensinam a palavra, que têm alguma necessidade, que você pode socorrer, que você pode suprir. Faça isso com amor. Zac Poonen vai nos dizer que quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para dar dízimos e ofertas materiais ao seu Pai. Hebreus 10:5. Ele veio para entregar seu corpo em sacrifício.
E Ele é o mediador da nova aliança e nos ensinou que o que Deus quer é primeiramente o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa vida, a inteireza de quem nós somos é que devemos entregar como oferta a Deus. É isso que Deus ensina no Novo Testamento e que contraria a visão do Velho. Steve Craig vai dizer que desde que Deus aboliu o templo e o sacerdócio levítico, não restam razões plausíveis para que o dízimo continue definindo a medida da oferta de um cristão. A igreja, em termos gerais, não comissiona um só obreiro a tempo integral para cada 10 famílias, embora essa média não seria excessiva. Assim sendo, não há nenhuma razão bíblica ou lógica para que a mesma percentagem da renda dos cristãos seja entregue às reservas da igreja, como era necessário que os israelitas fizessem em relação ao clero do templo. Esta é, sem dúvida alguma, a razão pela qual nunca nem Jesus ou os apóstolos sugeriram tal responsabilidade aos discípulos. O dízimo era para o apoio do sistema de rituais de Israel. Estes aspectos cerimoniais da lei foram ultrapassados com a vinda de uma melhor aliança. São as posições de outros teólogos. E vais tu decidir, à luz das Escrituras, se Hernanes Dias está certo ou está errado. A minha posição clara é que as Escrituras mostram que Hernanes Dias é quem está errado, que os seus argumentos são inconsistentes com o contexto, que ele usa um peso e tem 2 medidas, pelo menos no que diz respeito ao dízimo. Então, para terminar, temos aqui essa exortação, que está em Colossenses 2, de 6 a 15. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Segundo aquilo que nós lemos lá na citação da Enciclopédia Católica. Aquilo aí, a instituição do dízimo foi invenção de homens. E as pessoas que têm defendido isso têm usado filosofias bem manipuladas e vãs sutilezas, usam as palavras e argumentam de uma forma bem sofisticada para enganar as pessoas. Ele está a dizer que não nos deixemos fazer presa, não abrace essas doutrinas que estes famosos estão a ensinar erradamente. Temos que analisar o que eles estão a ensinar à luz das Escrituras e buscar a verdade. E abraçar a verdade. Até o apóstolo Paulo foi escrutinado, foi examinado pelos bereanos. Analise o que estes estão a ensinar, biblicamente. Não é porque é o pastor famoso, é o teólogo famoso, não. Analise o que ele está a ensinar biblicamente. Porque nele habita, a falar de Cristo, corporalmente toda a plenitude da divindade. E estás perfeitos nele. A nossa perfeição não é no dízimo, é em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados. Atenção! Com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo no coração, a diferenciar a visão do Velho Testamento e a visão do Novo, onde no Velho era feita a circuncisão no prepúcio, no órgão genital masculino, e no Novo Testamento é no coração, é espiritual. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em Cristo nós estamos vivos e vivemos para a santificação. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas.
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Em Cristo estamos reconciliados com Deus. Em Cristo temos paz com Deus. Em Cristo somos santos. Em Cristo caminhamos em novidade de vida. Não há nada que nos acusa. Não há nenhuma maldição sobre nós. Não, porque como você não dá um dízimo, está lá em Malaquias, com maldição são os amaldiçoados. Quem está em Cristo, nenhuma maldição pode estar sobre ele, porque Cristo já se fez maldição na cruz por nossa causa. E quem vive em Cristo não tem nenhuma culpa, é santo aos olhos de Deus. Vivamos em Cristo em novidade de vida, tal como está lá em Titos 2. A graça nos ensina a nos afastarmos das concupiscências do mundo, das paixões deste mundo e de tudo aquilo que é impuro e depravado. É aquilo que a graça nos ensina, é isso que o Espírito Santo produz dentro de nós. E muito mais poderíamos falar sobre isso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Compartilha, não esqueça de dar um like no vídeo, não esqueça de subscrever ao canal e deixa que Deus use este conteúdo para a edificação da tua vida e dos teus amigos e familiares e de todo mundo a quem este material chegar. Obrigado pela atenção.